Jesus acorda e diz: vigiai e orai, pois na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Perceba, antes de Jesus falar que a carne é fraca, ele diz que o espírito está pronto. No original do grego está dizendo: eu sei que teu espírito quer orar, eu sei que você está com vontade de orar, mas vigia e ora, porque a carne, ela vai querer derrubar a vontade que teu espírito tem de estar velando em oração. O seu esforço que você dedica para fazer a obra, não é para agradar ao homem, mas a vontade que tem que sair para fazer a obra, tem que vir do teu coração, irmão. Nós não podemos entrar nessa situação de comodismo. Por quê? Porque a igreja de Éfeso, além de ter a sua perseverança no labor do trabalho árduo, ela sempre perseverava. E outra coisa que ela fez, ela pôs à prova os homens que eram maus. Homens maus aqui está dizendo aqueles que pregam heresias. Estou falando no modo mais paulatinamente. Pessoas que falam coisas sem discernimento, pessoas que falam coisas apenas para agradar os ouvidos, do que agradar o coração de Deus. Porque a igreja de Éfeso teve o discernimento de saber quem era, e pôs à prova. Como assim? Nós temos a certeza que são essas pessoas. O que vamos fazer? Vamos provar eles. Em que? Vamos perguntar algumas coisas sobre a Bíblia. Vamos ver o que ele vai achar sobre a Bíblia. Isso aconteceu lá na igreja, tá, irmãos? Um pastor disse: a igreja tem raiva de Jesus. A igreja, ela tem que estar preocupada com a vinda de Cristo. Terminou o culto, chamei o pastor, chamei esse irmão, e disse: irmão, o senhor está pregando heresia. Amós 4:19 vai dizer: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Apocalipse 22, versículo 21 vai dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A igreja não tem que estar preocupada, mas preparada. E de onde é que o Senhor tirou que a igreja tem raiva de Jesus? Não, mas aquele povo judeu que crucificou Jesus. A igreja foi fundada após a ressurreição de Cristo, com Pedro sendo o primeiro pastor, e o avivamento da primeira igreja foi lá em Atos 2. Você tem que pôr à prova quem realmente é homem de Deus e quem não é. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, quando ele vai falar dos dons espirituais, ele também cita o dom de discernir os espíritos. A igreja de Éfeso, em uma das suas obras, ela pôs à prova quem eram os falsos profetas ou os falsos apóstolos. Acompanhe comigo na leitura. No versículo 2, final do versículo 2: puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e achastes mentirosos. Versículo de número 3: e tens perseverança, e suportastes a prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Nós vivemos hoje uma geração Nutella, né, irmãos? Lailson, por que você está dizendo isso? Porque o versículo 3 vai dizer que a igreja de Éfeso suportou as provas por causa do nome do Senhor. Aí o irmão não pode ouvir alguém falando mal dele que quer desviar. Se fosse por causa disso, o pastor Albanês não estava nem aqui hoje.
porque os pastores são os que mais sofrem. Aí ninguém pode falar mal da tua roupa que você quer desviar. Quem realmente é servo de Cristo, irmãos, ele é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Os que realmente se convertem para Cristo, eles não vão abandonar Cristo por uma coisa besta. Uma das coisas que eu sei que mais dói no ser humano, isso é provado psicologicamente, é a traição. Infelizmente, hoje em dia, é uma das coisas que mais tem ocorrido no meio do cristão. Mas Jesus vai dizer que, mesmo Ele, estando na forma encarnada, Ele suportou as tribulações que tinha de suportar e venceu. E Ele disse que, se Ele venceu, nós também iremos vencer. Não adianta nós querermos fazermos aquilo que nós queremos fazer, porque, como falei aqui anteriormente, a partir do momento que eu e você aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, não é nós mais que decidimos o próximo passo que nós iremos dar, porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus, é Jesus que vai guiando nossos passos. E eu tenho certeza absoluta que a vontade de Deus não é que nenhum dos filhos dele se perca, mas que todos os filhos dele permaneçam até a volta dele. A igreja de Éfeso tinha as suas obras conhecidas pelo Senhor. Uma coisa que eu lembrei aqui rapidinho. Provérbios, capítulo 6, versículo 16, vai dizer o seguinte: 6 coisas que o Senhor aborrece. Quantas coisas? Quantas coisas? E a 7ª a sua alma abomina. A primeira, olhos altivos. Olhos altivos é uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que tem sentimento de superioridade. A segunda é a língua mentirosa. A terceira, mãos que derramam sangue inocente. A quarta, coração que trama projetos iníquos. Quinto, pés que se apressam a correr para o mal. O sexto, testemunha falsa que profere mentiras. E o que a alma do Senhor abomina? O que semeia contenda entre os irmãos. Se aqui se encontrar alguém que faz isso, irmãos, veja que a alma do Senhor abomina essa atitude. Laílson, por que você está dizendo isso? Porque no versículo 4 está dizendo: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Pessoas que semeiam contenda entre os irmãos, não estão nem um pouco, mas nas práticas das obras do primeiro amor. Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O primeiro ponto foi sobre as obras. O segundo e último ponto dessa mensagem é exatamente baseado no subtema que eu dei a essa mensagem. Quando foi que você abandonou o seu primeiro amor? Porque Jesus está dizendo o seguinte no versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste. Vou fazer uma pergunta e quero que vocês me respondam levantando a mão. Quem aqui tem 2 anos de crente? Menos de 2 anos. Pode levantar a mão, menos de 2 anos. 5 anos para baixo. 1, 2, 3, 4, 5 anos. 10 anos para baixo. Tem alguém com 15 anos de crente?
Eita glória. Lailson, por que você está fazendo essa pergunta? É simples. Porque quando nós aceitamos Jesus, pastor Albanês, no início da nossa caminhada, nós sentimos um fervor tão grande, irmãos, uma vontade tão grande de estar na igreja. Queremos estar na igreja na terça, na quinta, no domingo, na terça, na quinta, no domingo. Se o pastor colocar consagração durante os 30 dias do mês, você quer estar na consagração os 30 dias do mês. Mas quando você vai passando o tempo de crente, ou amadurecendo na fé, porque muitas das vezes eu prefiro que, entre aspas, nós nunca venhamos deixar de ser criança aos olhos de Deus. Porque com o decorrer do tempo de cristão que nós temos, nós começamos a querer abandonar as coisas que nós fazíamos. Eu quero, baseado nisso, fazer 3 perguntas para a igreja, não precisa me responder. Há quanto tempo você está sem orar? Há quanto tempo faz que você transformou a sua Bíblia em um objeto distante? Há quanto tempo faz que você não para se consagrar? Perceba, os alicerces da vida de alguém que não abandona o primeiro amor são 3: oração, jejum e palavra. Palavra, oração e jejum. A Bíblia, ela é baseada em três tipos de linguagem: alegórica, figurativa e literária. A igreja, ela é fundada, ela tem uma base de 4 fundamentos: criação, queda, redenção e glorificação. Então, se tudo tem suas bases, por que nós, como cristãos, não conseguimos manter a base de uma vida perante o altar de Deus, com jejum, oração e meditação na palavra? Porque quando nós deixamos de praticar essas 3 coisas, mostra o quão distante nós estamos de Deus. Eu vou lhe dar exemplos bíblicos mediante nesse subtema, apenas 2 personagens. Lá no princípio, no Bereshit, que é o Gênesis, a criação, vai falar de Adão e Eva. Jesus, ou Deus, forma o homem, dá instrução ao homem, do homem tira a mulher recebe instrução de Deus através do homem. Mas quando é posto à prova, Deus ordenou ao homem que comesse de todas as árvores do jardim. Mas havia uma única árvore que ele não deveria comer: a árvore do conhecimento do bem e do mal. De repente, sou eu parafraseando a mensagem, o homem não aparece aqui nessa cena. Acredito eu que ele está tomando conta do jardim conforme Deus o ordenara. A mulher está próxima à árvore e aparece Satanás em sua primeira manifestação demoníaca numa serpente. E seduz a Eva. Eva pega do fruto e come. Perceba comigo, no momento que Eva come do fruto, não acontece nada. Tudo permanece do mesmo jeito. Mas a partir do momento que Eva pega o fruto e dá a Adão, quando Adão come do fruto, a Bíblia nos revela que os olhos de ambos foram abertos. Não perca a sua atenção, por favor. Mas Lailson, os olhos deles já não estavam abertos. Não entenda.
Os olhos dele, da inocência, estavam abertos. Mas a partir do momento que eles comem do fruto, os olhos da malícia que traz à tona o pecado, torna-se visível. Desobedecem à ordenança de Deus. Consequência da desobediência. Adão tinha que suar para comer. Eva iria sentir dores ao ter filho. Isso é o de menos. A pior consequência para Adão e Eva foi ter sido expulso do jardim. Quando eu e você deixamos de dar ouvido à voz de Deus, nos tornamos presa fácil do diabo. A partir do momento que eu e você deixamos de orar, deixamos de jejuar, deixamos de meditar na palavra, nos tornamos presa fácil às tentações. Quando somos presa fácil das tentações, vem a queda. Quando vem a queda, vem a amargura do arrependimento. Segundo personagem, e aqui finalizo a mensagem, que abandonou o seu primeiro amor, Sansão. O anjo do Senhor apareceu para a esposa de Manoá. Eles não podiam gerar. E Deus diz: olha, você não pode comer ou beber comida forte. Não deve passar navalha na cabeça. Porque ele vai livrar Israel das mãos do inimigo. Sansão cresce. Sansão começa a livrar Israel das mãos do inimigo. Sansão derruba 1000 homens com a queixada de jumento. Sansão derruba 30 homens com um punho da sua mão. Sansão rasga um leão no meio com as forças dos seus braços. Mas aí Sansão, ele sente o desejo mundano começar a entrar dentro dele. Ele olha para o lago e está ali uma mulher chamada Dalila, no qual Sansão começa a se prostituir com ela. Sansão gostou de provar da prostituição. Ele chega para o seu pai e diz: olha, eu quero aquela estrangeira. Sendo que um dos mandamentos de Deus é: não irás se relacionar com o povo estrangeiro, para não se tornar contaminado. Mas a nossa carne, ela pende mais para as coisas da alma, que é as emoções, do que para as coisas de Deus, que é o Espírito. Resultado de Sansão: ele conta seu segredo. Os inimigos prendem ele, furam os seus olhos, amarram Sansão. É verdade que Sansão matou muitos filisteus quando foi preso, mas ele também morreu. Quando nós abandonamos o primeiro amor, quando nós abandonamos as primeiras obras, você já está morto espiritualmente. Lá em Lucas capítulo 15, Jesus vai falar a parábola da dracma perdida. Se perdeu aonde? Dentro de casa. Coisa triste é quando um cristão, ele vem só por vir para a igreja e não sabe que já está morto espiritualmente. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que Jesus fala para a igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Jesus está dando uma chance à igreja de Éfeso para voltar às primeiras obras. Por quê? Porque senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependas. Eu posso fazer uma aplicação bem sutil para nós hoje entendermos? Quando nós abandonamos o primeiro amor,
ou quando nós abandonamos as primeiras obras, o Espírito Santo não mais habita em nós. Jesus fala que quando o Espírito Santo ele vem para dentro de nós e faz de nós morada, limpa nosso coração, o diabo que habitava dentro de nós, ele sai. Depois de um tempo ele volta e encontra a casa limpa. Quando ele encontra a casa limpa, ele volta para o inferno, traz mais 7 demônios com ele. Ou seja, a investida do inferno é muito maior. E onde há pecado, o Espírito Santo não pode habitar. Então que mediante essa mensagem, mediante esse tema, mediante essa palavra que eu sei que é um pouco dura, mas é uma palavra salvífica e libertação para mim e para a tua alma. Lembra-te, pois, onde caíste. Arrepende-te. O diabo não brinca de ser Satanás. Então pare de brincar de ser cristão. Porque perto da meia-noite, as virgens estavam dormindo, e ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, sair-lhe ao encontro. E apenas 5 estavam preparadas, com azeite e reserva em suas lamparinas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1, Paulo vai dizer aos irmãos de Tessalônica: não vos convém, irmãos, que eu vos escreva acerca do final dos tempos, porque vocês bem sabem que o Senhor, Ele virá como um ladrão de noite. Nós não sabemos quando um ladrão vem atacar. Então nós não sabemos o dia e nem a hora em que Jesus há de vir. Só sei de uma coisa: Ele vem. E se Ele vem, nós temos que estar preparados. E com a permissão do pastor Albanês, eu queria fazer uma oração pelos irmãos. Irmãos que deixaram de sentir o fervor da primeira essência. Irmãos que não sentem mais aquela presença gloriosa que sentia no início da caminhada. Se aqui no meio de nós tem irmãos assim, eu te convido aqui na frente para nós orarmos por você. Não se sinta envergonhado. Me dá um Mi maior, Felipe. Eu sei que tem irmãos aqui. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Cante comigo, diga: vem, Senhor. Jardim particular, estou no meu jardim. Eu te convido a ficar de pé nessa noite junto comigo, irmãos. Abri meu coração, o
Senhor, Ele quer reacender a chama do Espírito no teu coração, meu irmão. Não deixa que o inimigo te amarre. Não deixe que o inimigo te prenda. Não deixe que o inimigo apague essa chama do Espírito dentro do teu coração. Porque Jesus, Ele vem para buscar aqueles que mantêm a chama do Espírito Santo acesa. Então não deixe o inimigo te amarrar. Não deixe o inimigo te enganar. Porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus jamais será confundido. Diga o desejo. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Glória a Deus. Gostaria de... Podem sentar. Gostaria de agradecer a presença dos visitantes, do Ministério de Louvor, Adoração Viva, dos demais irmãos, né? Do irmão Laílson, da sua esposa. Que Jesus continue abençoando poderosamente a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu passo para o pastor Albanês orar. Amém. Amém, irmão. Vou ficar de pé então, vamos orar. Deus abençoe a todos, irmã.